Olá, meu nome é Aline, eu sou professora de português e inglês e sou ADM do grupo Projeto Machado. Serei eu quem vou ministrar e corrigir as atividades que nós faremos ao longo do mês. Nossa primeira atividade de janeiro será uma atividade de revisão. Então, antes de tudo, faremos uma leitura do arquivo Guia Básico de Revisão que foi enviado no grupo. Na sequência, eu separei um texto com alguns erros ortográficos e gramaticais e lerei com vocês até a metade, indicando esses erros. A partir do meio do texto, vocês utilizarão tudo que vocês aprenderam para corrigir o texto e vocês mesmos me enviarão a resposta através do link no formulário que vai estar na descrição desse vídeo. Também podem me enviar via WhatsApp. Lembrando que as atividades têm duração de uma semana para serem entregues e não são obrigatórias, são apenas para ajudá-los a aperfeiçoar a sua escrita. Vamos lá? Bom, começando. Um guia básico de revisão. Vamos começar pela gramática básica, ok? Pontuação. Sempre coloque vírgula antes de mas. Lembre, não apenas mas todas as conjunções adversativas precisam de uma vírgula antes. Porém, entretanto. Termine todas as frases com ponto final, exclamação, dois pontos, reticências ou interrogação. Nunca deixe a frase terminar sem pontuação, com vírgula, aspas ou parênteses. Sempre inicie com letra maiúscula depois da pontuação. Tenha certeza de ter fechado o travessão para iniciar a narração. Atente-se aos apostos entre vírgula. Quem não sabe o que é um aposto? Pode fazer essa pergunta depois lá no grupo, a gente tira dúvidas. Jamais separe o sujeito de sua ação com vírgula. Se tiver dúvida sobre isso, também podem perguntar lá no grupo. Só coloque vírgula depois do sujeito se houver aposto. É uma probabilidade aí de você colocar uma vírgula depois do sujeito. Se não tiver aposto, você não vai poder colocar, porque você não vai poder separar o sujeito da ação dele. Diálogos. Dê preferência pelo estilo do autor. Se ele utiliza travessão, siga utilizando travessão. Se ele utiliza aspas, siga utilizando aspas. Qual é o certo na língua portuguesa? Com certeza, travessão. Porém, muitos autores aderiram ao estrangeirismo de usar aspas durante os diálogos. Então, para a gente não brigar muito com os autores, a gente acaba acatando o que eles escolhem. Ao fechar o travessão, pode-se começar com letra minúscula em alguns casos e outros não. As regras são um pouco complexas e nem todo livro as adota. Sendo assim, comece ou sempre com maiúscula ou sempre com minúscula. Apenas mantenha o padrão para não confundir o leitor. Eu já vi livros publicados que estava sempre em minúsculo, por exemplo. Cuidado com a fala do narrador, que às vezes aparece dentro da fala do personagem, pois alguns escritores esquecem de fechar o travessão para começar a descrição do narrador. Isso é muito importante. Concordância verbal. É muito comum o erro de concordância verbal. Aliás, vários erros verbais são comuns, principalmente no subjuntivo e pretérito do indicativo. Certifique-se de que o pronome está concordando com o verbo. Acredito que seja graças aos coloquialismos do nosso dia a dia. Vou colocar aqui alguns exemplos. Eles vai. O certo é eles vão. A gente fomos, como o certo é nós fomos. Deixa eu colocar aspas aqui. Ou a gente foi. Eu saí ontem, quando o certo é eu saí ontem. Atenção aos acentos que mudam o tempo do verbo. Algo que eles quer, quando o certo é algo que eles queiram ou algo que eles querem. Esse é um erro no subjuntivo, é muito comum. Presente pretérito. É muito comum o escritor começar o parágrafo descrevendo em um tempo verbal e mudar para outro. Tente manter o mesmo tempo verbal até o final, pelo menos até o final do parágrafo ou até finalizar a ideia. Isso também é muito comum. Aqui um exemplo. Eu saí e me despeço dos meus amigos. O certo é ou eu saí e me despedi, ou eu saio e me despeço. O primeiro, eu saí e me despedi, está em pretérito. E o segundo, eu saio e me despeço, está no presente. Não está errado falar eu saí e me despedi, e não está errado falar eu saio e me despeço. Mas se eu misturar os dois tempos verbais,
aí vai estar errado. Erros mais comuns: os porquês. Como vocês sabem, existem os 4 porquês. O primeiro, porquê separado, para pergunta. Exemplo: por que você está chorando? Segundo, porquê junto, para explicação. Estou chorando porque caí e me machuquei. Terceiro porquê separado com acento circunflexo, para fim de frase em pergunta. Você caiu? Por quê? E o quarto, porque junto com acento circunflexo é um objeto. O porquê eu não sei. Mas e mais. Essa é muito antiga e tira qualquer revisor do sério. Os meus errinhos de digitação no meio. Mas é conjunção adversativa, ou seja, ela precisa estar antecedida de vírgula, como eu já falei, e apresentar uma ideia que contrarie a ideia principal, enquanto mais é uma conjunção aditiva, ou seja, ela vai agregar numa ideia já existente. Acredito que todos nós já vimos essas regrinhas 1 milhão de vezes. Haverão e houveram. Simplesmente esses verbos não existem na norma culta se estiverem se referindo a existir. Se eles aparecem dentro de um diálogo, há uma licença para utilizar, pois sabemos que há, eles são característicos da linguagem falada. Então, na oralidade, é até aceitável. Mas se este verbo aparecer durante a narração, é preferível que você utilize há, haverá e houve. Não há plural do verbo haver no sentido de existir. É importante que nós nos lembremos disso. Esta e está. Muitas vezes o escritor vai errar essas duas palavras. Esta, sem acento, é um pronome demonstrativo. Esta é minha caneca, por exemplo. Enquanto está, com acento, é um verbo. Ela está aqui hoje. Então, quando ler, preste muita atenção no acento e veja ao que ele está se referindo. Ele é um pronome demonstrativo ou ele é um verbo naquela frase? Mal e mal. É muito comum também trocarem essas duas palavras. Mal, com L, se refere ao estado, sendo seu antônimo a palavra bem. Vou colocar aqui entre aspas. Enquanto mal, com U, tem como antônimo a palavra bom. Então, por exemplo, eu estou bem, o antônimo seria eu estou mal, com L. Ele é um homem bom, o antônimo seria ele é um homem mau, com U. Ok? Espero que tenha ficado claro. Abreviações. Isso é muito importante, principalmente se você vai revisar para você mesmo ou vai revisar um outro escritor que escreva principalmente pelo celular. Nós temos que nos atentar ao uso de muito, VC, quando e afins. Devemos prestar atenção principalmente no PQ, porque afinal você vai precisar identificar qual dos 4 porquês você tem que utilizar. E simplesmente a pessoa coloca lá uma sigla, uma abreviação, e a gente às vezes nem sabe o que colocar no lugar. Bom, tendo isso como base, vamos começar uma pequena revisão no texto que eu enviei, que foi a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou fazer uma leitura e uma correção desse texto até aqui, até a metade do texto. A partir daí, vocês farão a correção sozinhos e me enviarão ou pelo formulário que eu enviei para vocês ou pelo WhatsApp, ok? Vamos começar. Era uma vez uma pequena garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Levava esse nome por sempre andar com capuz vermelho que ganhara de sua avó. Não ganhará, estamos em pretérito aqui, sem acento. Certo dia, sua mãe lhe pedira para levar uma cesta de doces para a casa de sua avó, que estava doente. Mas antes ela lhe disse: lembra do que eu falei do mas? Sempre uma vírgula antes de conjunção adversativa. Filha, você não deve ir pelo caminho da floresta. Aqui, filha, eu vou precisar de uma vírgula, porque filha é quando nós chamamos uma pessoa, eu esqueci o nome.
Quando você chama a pessoa pela primeira vez ou fala, oh, minha netinha, oh, minha filha, enfim. Essas pequenas expressões precisam ser divididas com vírgula também. Vai pela estrada, pois há um terrível precisa de acento, lobo mau. Lembra do que nós falamos? Lobo bom, lobo mau, com U. Que fica vagando pela floresta e é muito perigoso. Não converse com estranhos e volte a tempo do jantar. Então a garotinha pega a cesta e foi cantarolando. Aqui, nem todo mundo vai enxergar o erro. Então a garotinha pega a cesta. Estamos em uma frase no presente. E foi cantarolando. Estamos em uma frase no passado. E aí, o que nós podemos fazer? Então a garotinha pegou a cesta e foi cantarolando. Posso consertar de outro jeito? Então a garotinha pega a cesta e vai cantarolando? Posso também. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau, novamente, passeia aqui por perto. Pelo caminho, Chapeuzinho observou lindas flores pela margem da estrada. Que flores lindas! Aposto que a vovozinha adoraria um buquê. E assim se distraiu colhendo flores. Quando percebeu, já havia perdido muito tempo. Está ficando tarde. Esse está é do verbo estar, então precisamos de acento. Está ficando tarde. Se eu cortar caminho pela floresta, poderei voltar a tempo do jantar. E então ela adentrou a floresta, sem se lembrar do que sua mãe lhe havia alertado. De repente, aqui temos um erro crasso. De repente, vírgula. Uma criatura surge por entre as árvores dizendo: Olá, garotinho. Chapeuzinho não se assusta e nem percebe que aquele é o lobo. Para ela, aquele era apenas um homem muito peludo. Meu nome não é garotinho, é Chapeuzinho Vermelho, ela dizia com o nariz empinado. Ok, Chapeuzinho Vermelho. E o que está levando aí? Novamente, o verbo estar necessita de acento. São doces para minha vovozinha. Ela está, novamente acento, muito doente e minha mãe me mandou levar isso para ela. E onde sua vovozinha mora? Depois da floresta. Que interessante, o lobo sorri maliciosamente. Então já vou indo. Tenha uma boa viagem, Chapeuzinho. Sem desconfiar de nada, Chapeuzinho, e aqui como nós temos Chapeuzinho como nome da nossa personagem, precisamos de letra maiúscula. Continuou o seu caminho. E o lobo, esperto, isso é um aposto, ok? Para quem tinha alguma dúvida. Eu estou falando do lobo, coloquei uma vírgula depois do meu sujeito para colocar uma característica do meu sujeito, esperto. Aposto sempre deve estar entre vírgulas. Pegou um atalho para chegar mais rapidamente à casa da vovozinha. Bem, é aqui onde eu vou parar a minha correção e vou deixar o resto a cargo de vocês. Boa sorte e eu espero corrigi-los em breve. Tchau, tchau!